Espaço Personalité. Oferecimento: Pimenta e Medina. Crédito e financiamento. Manifesta Cerimonial. Excelência em eventos públicos e privados. IF Martini. Gestão imobiliária. Olá, começa agora o programa Espaço Personalité. E o meu entrevistado de hoje, ele ocupou os cargos mais altos do Grupo Dedini. Foi diretor-presidente corporativo, foi presidente do Conselho de Administração, um dos fundadores do Sindicato Patronal das Indústrias, o CIMESP, e já está em seu 4º mandato como presidente. É um dos maiores incentivadores do esporte na cidade de Piracicaba, quinzista roxo. É casado com Maria Inês Moretti Mascarim, pai de Ângela, Aguinaldo, Júnior e Márcia. Avô de Tarcísio, Thalita, Mariana e Luca. É piracicabano, inclusive é resendino, piracicabano da Vila Resende. Nós estamos aqui no CIMESP e eu tenho o prazer de conversar, fazer um bate-papo gostoso com o Dr. Tarcísio Ângelo Mascarim. Primeiro, é um prazer muito grande receber em nosso programa. Quero desde já agradecer por aceitar o convite e a partir de agora, logo depois dos comerciais, nós vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho do administrador Tarcísio Ângelo Mascarim. O nosso entrevistado de hoje teve 58 anos de administração dentro de um dos maiores grupos empresariais de Piracicaba, de região e, por que não dizer, do estado de São Paulo. Primeiro, doutor Tarcísio, eu quero agradecer por nos receber aqui no CIMESP e também por aceitar fazer esse bate-papo com a gente, essa troca de informações que é muito importante para os telespectadores que nos assistem nesse momento. Eu quero já, de pronto, pedir ao senhor que fale um pouco para os telespectadores que nos assistem nesse momento sobre a sua trajetória nesses 58 anos dentro da Dedini, começando como telefonista, como recepcionista, office boy e ocupando o posto mais alto que foi o de presidente do Grupo Dedini. Muito bem, Marcelo, é um prazer muito grande estar aqui com você nesse programa Personalité, que está iniciando, começou, né? Espero que tenha um progresso muito grande. Mas eu quero dizer para você que a trajetória, eu nasci de uma família humilde, né? Meus pais tiveram 13 filhos, né? E então a família, a gente ia no grupo escolar, tinha que estar na caixa escolar, porque a necessidade financeira também necessitava que a gente tivesse ajuda também, até para estudar naquela época, né? E meu pai tinha uma marcenaria de conserto de imóveis, né, que hoje não existe mais praticamente, mas a gente ajudava depois do grupo escolar, a gente também participava das atividades do meu pai lá, ajudando lá na oficina. Meu pai conhecia o seu Ângelo Risola, que era um antigo trabalhador da Dedini, um dos pioneiros também da Dedini, e conversando com ele, ele falou: meu filho já tirou diploma do grupo escolar, porque naquele tempo era 4 anos, né? Então, e ele precisa trabalhar. Então, se fosse hoje, seria um crime até o pai anunciar que precisa trabalhar aos 12 anos. Mas aí o seu Ângelo Risola arrumou na Dedini como ajudante de telefonista. Naquele tempo lá, era o seu Mário que comandava todo o grupo, né? Então a gente tinha, e ele era sempre você vê que era um empresário famoso aí, e era sempre com porta aberta, ele não tinha, o escritório dele, a sala dele estava sempre aberta. Então a gente teve uma visão de um chefe grande ali, a gente tinha pouco contato, porque estava com 12, 13 anos, mas naquela época o meu chefe do escritório me chamou lá, falou: olha, já que está aqui, então você procura estudar, né? E aí eu fui na Escola Técnica de Comércio Cristóvão Colombo, né, para fazer o curso de técnica e contabilidade. Mas eu acho que na Dedini eu tive bastante ajuda do pessoal, da chefia, sempre me incentivando. Passei por todas as funções lá dentro, desde
de parte pessoal, parte financeira, parte de vendas, né, de vendas. Ali aprendi datilografia lá mesmo na empresa. E para ver que conforme foi subindo de escala lá, eu até fazia depois prova para admissões de pessoas que queriam trabalhar no escritório. Então eu fazia a prova de datilografia com elas, né? Eu naquela época acho que batia umas 70 palavras por minuto, né? Então eu chegava, falava, na prova falava 40 palavras por minuto. E nenhuma delas atingia. Não terminava o trecho nesse período aí. Mas era assim, era muito bom. Então passei por tudo na Dedini, fui subindo, quer dizer, e eu quando eu tinha 20, já era formado contador, né? Tirei, na Escola do Comércio eu participava sempre da colocação, tinha um quadro de honra que ia até o 5º lugar. Então na Escola de Comércio eu passei uma vez em segundo, em terceiro, 2 vezes em segundo e 4 vezes em primeiro. Quer dizer, tirei diploma da Escola de Comércio em primeiro lugar também, pela nota. Então o estudo sempre foi dedicado, sempre fui com responsabilidade, incentivado pelo pessoal da Dedini, que queriam que a gente subisse. E quando eu tirei o diploma, eu passei a assinar a contabilidade, de técnico de contabilidade, pelos balanços da Dedini. Então também foi uma honra muito grande passar a ser responsável pela contabilidade da empresa. No tempo ali, o meu chefe era o seu Lázaro Pinto Sampaio, que deu toda a cobertura para mim, foi meu padrinho de casamento, né? E quando ele se afastou, eu assumia a participação dele ali. Então, fui designado diretor, né? Diretor, ele não tinha ainda título superior. Então eu já estava com 40 anos e não tinha título Então o João Fleury, que era um advogado da empresa, falou, você tem que fazer o curso de Direito, né? Porque um diretor da Dedini não pode ter curso, deixar de ter um curso superior, né? Falei, bom, vamos lá, né? A gente pode fazer. Aí ele chegou e falou, não, eu já escrevi você lá no vestibular da escola da Unimep, que era aqui no centro ainda, né? Não tinha ainda. Onde é hoje o atual Marta Watts, né? Então ele falou, eu já escrevi você lá. Então eu falei, mas o vestibular, mas quando é o vestibular? O mês que vem? Né? Ele falou, não, é segunda-feira. Tinha 3 dias. Para mim, falei, pô, mas o que é isso, né? Aí eu fui para o vestibular. E ali o vestibular peguei porque naquele tempo era daquelas perguntas alternativas, né? Então, para mim, eu tinha uma certa experiência já naquele tempo, bastante grande. Então, eu fui o primeiro a entregar a prova. A prova. E mesmo assim, fiquei em 25º lugar. No vestibular de Direito, né? Então, para mim, foi uma boa coisa, que comecei, então, a estudar o Direito lá na Unimep. E também me formei, depois de 4 anos, né? Doutor Tarcísio, 58 anos dentro de uma mesma empresa, dentro de um mesmo grupo. Como era lidar com essa rotina, dia a dia, nestes 58 anos? Porque eu devo muito à minha esposa. Depois que eu casei, tive os 4 filhos, né? A educação, principalmente, foi ela que deu. Ela que deu para os meus filhos lá. O que eu pude dar para os meus filhos é o exemplo. Quer dizer, a única coisa que eu pude dar. E de vez em quando ela me chamava lá, falava, fulano lá fez uma malcriação lá. Então eu tinha que pegar a cinta e dar uma cintada. Hoje não pode mais, né? Mas as crianças cresceram educadamente, quer dizer, só com o olhar da minha esposa, elas iam visitar alguém lá, com o olhar dela, a criança já ficava quietinha. Então eu devo à minha esposa tudo que as minhas crianças foram hoje formadas, todos em Direito, em ensino superior, né?
Então isso a gente deve também à mulher que está ao seu lado, né? O maior aprendizado dentro da Dedini, nestes anos todos, qual foi? Eu entendo que o maior aprendizado foi a responsabilidade e a ética, porque eu acho que o Sr. Mário Dedini, ele era de uma seriedade tremenda, né? E o Dr. Virgílio, então, nem se fala também, era outro grande industrial e tinha responsabilidade. Quer dizer, a empresa sempre entregou aquilo que ela vendeu, mesmo com prejuízos. Ela nunca deixou de um cliente na mão por faltar algum recurso, porque crise teve na Dedini, isso aí teve diversas crises que a gente passou e que teve que correr atrás do prejuízo, aí sempre por medidas governamentais. Doutor Tarcísio, 2 fatos marcantes dentro do Grupo Dedini. Marcante para o sentimento é a morte do Sr. Mário, né? Isso foi bastante marcante, não tem dúvida nenhuma Mas o marcante para mim, como pessoa que se dedicou lá, foi quando ele me anunciou que eu ia assinar pela empresa. Eu acho que essa foi um motivo de muito orgulho para mim, porque demonstrava a confiança que ele tinha em mim, né, para assinar. Então, e teve outras, né, mas essa me marcou bastante. Doutor Tarcísio, depois de toda esta trajetória longa e de sucesso dentro do Grupo Dedini, aí vem a fundação do Sindicato Patronal, o Simesp. Como foi este processo e de quem foi a iniciativa de se montar na cidade de Piracicaba um sindicato patronal? Naquele tempo lá em que não tinha o sindicato patronal, as empresas eram obrigadas a aceitar tudo que vinha resolvido por São Paulo. E São Paulo, no tempo de inflação, a mão de obra pesava muito nas empresas de bens de capital, principalmente para a Dedini. Quer dizer, incidia 40% da mão de obra, incidia no custo do fabril, né? Então, o que resolvia em São Paulo, quem mandava, e como está mandando até hoje, são as montadoras, e resolvia o aumento que quisessem lá. Quer dizer, então, dava o aumento lá, naquele tempo lá a inflação chegou a 80%, né? Então, ele dava uma inflação, mais alguma coisa, e mandava pagar. E as empresas aqui não tinham condições de aguentar um aumento de 80%, subia, seu custo era 40% de mão de obra, 80%, subia 30%, 32% o custo do produto, né? Então, isso aí era sempre engolindo assim, e quando não resistia, demorava para fechar em São Paulo, a greve pipocava no interior também. Então, todo ano, nas convenções coletivas, sempre tinha greve para poder receber essa convenção. E aí, reunimos lá 6 ou 8 empresários e dissemos montar um sindicato patronal que a gente, para poder discutir aqui a peculiaridade do interior, né? E das empresas aqui também da cidade. E foi aí que cresceu essa ideia, fizemos a primeira reunião na Dedini, depois fomos conversando até se concluir, pegamos a consultoria do Drauzio Vilas Boas, que ainda hoje é o advogado nosso para as convenções, e formamos o sindicato patronal. Acho que assinou a ata, acho que esses 8 foram os fundadores, mas assinou a ata umas 16 pessoas, 16 empresas. E formamos o sindicato. O sindicato foi em 91 que ele formou, fez 20 anos agora. Mas ele não começou, as empresas tinham sindicatos patronais, tipo o Sindimac, que tentou embargar a formação do sindicato aqui, nosso. Então foi até 1993, 94, que o presidente do sindicato também não aceitava o Simesp como representante das empresas. E aí foi quando entrou Zé Luiz como presidente do sindicato, aí ele aceitou
estamos discutindo esse embargo da Sindimac, e ele aceitou que a convenção fosse realizada aqui em Piracicaba. Então, a partir daquela data, a primeira convenção deve ter sido em 95, depois dali até agora a gente sempre discutiu essas convenções e nunca se parou por causa das convenções. Sempre chegou um acordo. O Zé Luiz tem uma cabeça voltada para a manutenção de emprego, e as empresas também têm isso aí, quer dizer, para ela demitir empregado é um prejuízo muito grande. Então, essa conciliação de ideias fez com que a gente fechasse todos os anos a convenção coletiva do trabalho. Então, eu acho que o sindicato saiu na frente e até hoje ele tem demonstrado que atende os interesses das empresas. E dentro das programações do CIMESP, doutor Tarcísio, quais são as atividades desempenhadas hoje pela entidade sob a presidência de um homem que administrou um dos maiores grupos empresariais de Piracicaba e, vamos dizer, do estado de São Paulo e do Brasil, que a Dedini ficou conhecida a nível internacional? Sem dúvida, eu entendo que essa experiência que a gente adquiriu na empresa é voltada para a própria empresa. Eu acho que o sindicato das indústrias, ela tem que oferecer o que é de melhor para as empresas, quer dizer, procurar seus interesses, principalmente aqui em Piracicaba, que a maioria delas é pequena empresas e é oriunda das grandes. Quer dizer, tem muitas empresas que são formadas aqui em Piracicaba, que são originárias, foi empregado, foi aposentado da Dedini ou de outras empresas e formaram seu próprio negócio. Então, essas empresas têm que se dedicar mais ainda. Então, o CIMESP, ele procura primeiro dar cursos que sejam de interesse das empresas. Todo ano a gente faz uma pesquisa entre as próprias empresas para elas escolherem os cursos que elas querem que dê para os seus chefes, seus empregados, né? E a gente faz uma cadeia mensal, semanal, de cursos que são escolhidos pelas próprias empresas. A gente também dotou o CIMESP de um departamento jurídico trabalhista, que é o que mais pega as empresas, né? Que dá assessoria. Tem um advogado aqui, stand-by aqui para necessidades da área trabalhista para as empresas. E o CIMESP banca até 2 reclamações trabalhistas. Então, até 2 reclamações trabalhistas é bancada pelo CIMESP. Isso é uma boa coisa para as empresas, principalmente as pequenas. Doutor Tarcísio, sabe que esta conversa, este bate-papo gostoso, nós temos muita coisa ainda para falar. Sabemos que o senhor é rotariano, o senhor também administra, não só administra, como organiza o Sintec. Além do Sintec, temos também em Piracicaba a Fundação Elvira Mascarim, que foi mãe do Dr. Tarcísio Mascarim, mas o nosso tempo é muito curto. Então nós vamos para um rápido break e nós vamos voltar na sequência falando de política. Espaço Personalité. Oferecimento: Pimenta e Medina. Crédito e financiamento. Manifesta Cerimonial. Excelência em eventos públicos e privados. IF Mardini. Gestão imobiliária. Estamos de volta com o programa Espaço Personalité. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Tarcísio Ângelo Mascarim, hoje atual presidente do CIMESP. E como dissemos no início, primeiro quero mais uma vez agradecê-lo, Dr. Tarcísio, por nos receber aqui no CIMESP e por aceitar o convite e conversar conosco, falar um pouco da sua trajetória como administrador de empresas, como presidente do CIMESP e também falar o que nós vamos agora focar, que é a parte política. Doutor Tarcísio, o que norteou a sua escolha a se filiar no PTB, no Partido Trabalhista Brasileiro? Bom, Marcelo, a política, entendo que todos têm que participar. Eu acho que os empresários, os empregados e todos aí têm que
participar da política. Eu acho que o empresário é muito omisso em participar da política como política. E eu acho que sempre fui favorável na empresa de Dini, a gente sempre estava participando das entidades também, fazendo política, mas eu nunca me dediquei a ser algum candidato, porque mesmo pela empresa não tinha nem condições de ser um candidato pelo volume de trabalho que a gente dedicava à empresa, né? Mas agora já estamos aí livre. Eu estou colaborando com todas as entidades por aí, né? E eu acho que a política, para mim, é uma última satisfação, talvez. E a produção do programa Espaço Personalité esteve lá no ato de filiação do Dr. Tarcísio Mascarim, que se deu no dia 2 de outubro, agora, na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Além de diversas autoridades que por lá passaram, esteve presente também o presidente do PTB municipal, o vereador João Manuel dos Santos, que é o presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Vamos conferir, doutor Tarcísio, junto aos nossos telespectadores, quais foram as autoridades que passaram por lá e o depoimento de alguma delas. O partido das maiores conquistas trabalhistas e sociais e políticas no Brasil. Tem uma história que muitos partidos gostariam de ter, mas infelizmente não tem, sem menosprezar a luta e a caminhada de cada partido. Então, a vinda desses companheiros está fortalecendo ainda mais o PTB, dentro de uma credibilidade que o PTB já tem hoje, e essa credibilidade é que, na verdade, está conquistando esse pessoal para engrossar as fileiras do PTB, tendo em vista as eleições de 2012, com um compromisso com Piracicaba para poder continuar essa governabilidade e uma administração séria como a do Vargas Negra. Nós queremos dar continuidade nisso. E o PTB está se colocando à disposição da população piracicabana para ser analisado e ser avaliado também como partido sério para poder assumir a prefeitura em 2013, sendo eleito em 2012. Nós apenas voltamos à nossa história e nos aproximamos de todas as classes sociais. Voltamos aos sindicatos, voltamos às escolas, criamos departamentos, traçamos metas e, principalmente, plantamos sementes de sonhos e ideais. Nosso projeto para o Estado de São Paulo é gigantesco. Pela primeira vez aqui no Estado de São Paulo, um partido vai lançar mais de 500 candidatos a prefeito e vice. Nossa meta é eleger 100 prefeitos, 1000 vereadores, sem máquina estadual, sem máquina municipal, sem máquina nacional. E no país, nossa estratégia é lançar 2.600 candidatos. É um trabalho que visa trazer de volta toda a nossa história, a nossa tradição do mais antigo, tradicional e histórico partido do país. O PTB é um partido importante, com representação na Câmara Municipal, tem presença no meu governo, tem secretários filiados ao PTB, a presidência da Câmara é exercida pelo João Manuel, que é do PTB, e contribui muito na Câmara Municipal, aprovando os projetos, auxiliando a administração municipal, auxilia o Executivo com os seus representantes do nosso governo e tem contribuído muito para que a cidade de Piracicaba seja essa cidade mais bonita, mais gostosa, reconhecida como sendo uma boa cidade. A importância da igreja manter o trabalho que vem sendo realizado e a partir da próxima legislatura nós aprimorarmos ainda mais, colocando em prática alguns projetos que nós temos para o desenvolvimento tanto da igreja como um todo dentro do assunto cidadania, como também da cidade de uma forma geral. Que nós, ainda que representante oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular, nós estaremos à disposição da população piracicabana, procurando contribuir para o melhoramento da cidade, que graças a Deus já tem estado em bons caminhos através da atual administração. Tá aí, estes foram os depoimentos das autoridades que passaram pelo ato de filiação do PTB, inclusive com o Salão Nobre lotado, diversos pré-candidatos a vereadores e a prefeitos. E aproveitando agora a próxima pergunta, doutor Tarcísio, quais são os seus objetivos dentro do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, como pré-candidato a prefeito? Sem dúvida, eu acho que a vinda minha para o PTB, é evidente que foi numa conversa com o João Manuel,
e ele disse que o PTB estava interessado em lançar candidato próprio. E no DEM, como eu estava no DEM, não poderia participar porque sempre o DEM vem atrelado ao PSDB. Então, para me ter alguma chance, eu tive que mudar de partido e, com o convite do João Manuel, para ser um pré-candidato do PTB à Prefeitura de Piracicaba. Para mim é uma honra muito grande esse convite. E como piracicabano, eu não poderia deixar de receber um convite desse e partir para ver se viabiliza essa candidatura. E dentro do cenário político, agora para as eleições municipais de 2012, doutor Tarcísio, quais são as intenções do PTB com estes novos pré-candidatos a vereador e também a prefeito? Eu entendo que a política hoje, como o prefeito Barjas, se ele fosse partir para terceiro mandato e fosse possível, eu acredito que não teria discussão nenhuma, não teria nenhuma candidatura praticamente de oposição ao Barjas pelo trabalho que ele vem fazendo aí nesses últimos 8 anos aí, né? Nesse tempo todo da sua gestão. Eu entendo que, como ele não pode se candidatar, ele vai indicar algum membro do próprio PSDB. Então, dentro desses membros que ele possa indicar, eu acredito que a gente tem condições também de participar de uma eleição dessa, porque a gente também não tem experiência política como prefeito ou alguma coisa já vereador, mas a gente tem experiência administrativa. Então, eu acho que se a gente entrar como prefeito numa eleição, a gente tem que escolher bem quem vai estar embaixo, e é por aí que a gente vai administrar. Pessoas que conheçam bem o assunto, e a gente fazendo o nosso planejamento para administrar uma cidade. E o Barjas, ele partiu para isso, é um planejador de primeira linha, e que a gente não vai, esse negócio de sai um prefeito, o outro entra para modificar coisas, a gente vai ver o plano do Barjas que ele teve para os próximos anos, porque ele deve ter feito uma previsão para 5 anos, né? Então, o que a gente pode fazer é uma adaptação de alguma coisa que a gente vai também querer fazer. Por exemplo, eu acho que numa prefeitura, quem pode dar muito suporte para o prefeito do que precisa fazer é os centros comunitários, associações de bairro. Eu acho que isso daí a gente precisaria fazer um negócio mais firme, que os bairros participem dessa eleição dessas associações ou do centro comunitário, para que a prefeitura possa dar responsabilidade para esse centro ou para essas associações, até pelas obras que a prefeitura faz nos bairros. Eu acho que por aí o prefeito pode fazer uma boa administração atendendo todos os bairros. Excelente. E caso seja candidato, ou melhor, seja o candidato escolhido pelo PTB, qual será a sua bandeira política na cidade de Piracicaba, inclusive como prefeito eleito? Eu entendo que primeiro examinar o que o Barjas previu das prioridades. Ele também deve ter feito as suas prioridades para os próximos anos, uma vez que ele também acha que ele vai ganhar a eleição aí através de um candidato seu. Então, evidente. Agora, o que precisa, o que a gente vê muitas reclamações de médicos, né? Ver essa parte médica em primeiro lugar aí, para ver quais são as consequências, se é falta de médico, se é falta de arrumação de alguma coisa, criar uma... A gente vê muitas reclamações sobre pediatria, quer dizer, médico que atende criança. Então, será que não seria prudente a gente estudar, formar uma central um mini hospital de crianças, onde se reuniria todos os médicos pediatras, né? Porque hoje você vai num posto de saúde, leva a criança lá, não tem pediatra, fica sem atendimento. Quer dizer, se você monta uma central que tem 10, 15 médicos pediatras, quer dizer,
ali não vai deixar de ser atendido. Pode demorar um pouco ou mais, mas sempre vai ser atendido a criança, né? Então, essa parte médica eu acho que tem que dar uma examinada bem e ver o que tem que fazer. Eu acho que a procura de médico, o Vargas deve ter dificuldade também, porque não tem médico aí não sei se é o salário, então também tem que ver também se o que está pagando também está dentro das condições que os médicos estão querendo, né? Então, essa parte médica é importante também. Eu acho que... E também tem a parte de educação. Acho que a educação... Ontem eu fiz uma pergunta para uma reunião lá da Fiesp, e tinha lá o Sidney Beraldo, que é da Casa Civil do Estado. Então, ele apresentou tudo que o Estado está fazendo e depois deixou livre a coisa, né, da competitividade, sobre competitividade. E um dos pontos que ele falou também que a educação é um dos pontos da competitividade baixa, né? Então, nesse ponto aí, ele abriu para a pergunta e perguntei para ele, falei, mas, secretário, está dentro do plano do governo do Estado, já que a educação faz parte da baixa competitividade de São Paulo, de fazer a gente sabe que o ensino fundamental é onde cria o caráter das crianças, do homem, quer dizer, de 6 a 12 anos, por aí, é onde cria. Eu gostaria de saber se no plano do governo tem o estudo para fazer o fundamental integral, o dia inteiro a criança ficar na escola. Eu acho que com isso daí, uma boa educação, uns bons professores e a criança ficando o dia inteiro na escola, eu acho que resolveria uma grande parte de dar o caráter que precisa para as crianças. Ele disse que o governo do Estado está em estudo, porque isso eleva muitas despesas, tal, porque tem isso, mais aquilo, mas está dentro do plano, não só esse plano de tempo integral, como também ligar o tempo fundamental ao ensino médio já em seguida, quer dizer, através de ETEC, de FATEC, então, dando um curso de tecnologia também para as pessoas. Então, eu acho que a parte de educação é outro ponto que a gente teria que examinar a fundo. Perfeito. E dentro da área industrial, resumidamente, que é a área que o senhor domina com uma total maestria, quais são os seus planos caso seja eleito prefeito de Piracicaba? Bom, é evidente que todo prefeito ele procura o desenvolvimento da cidade e para desenvolver você tem que ter empresas. Então, a prefeitura vai estar livre, como está hoje, para a implantação de empresas aqui em Piracicaba. E a questão tributária, a gente também poderá verificar que tem o ISS, que é a renda da prefeitura, se poderá ser feita alguma coisa para as empresas de prestação de serviços que reclamam muito do ISS. E para o encerramento desta entrevista, as conclusões finais do senhor. Não, eu agradeço bastante, Marcelo, por essa oportunidade aí de estar no seu programa. Eu acho que é um programa já com sucesso e eu estarei à disposição para qualquer outra oportunidade que você queira. A gente está aqui para dar mais informações e um pouco de experiência da vida da gente. Nós é que agradecemos, doutor Tarcísio, o senhor ter nos recebido aqui no CIMESP e também ter aceito o convite para participar do nosso programa. Este é o programa Espaço Personalité, reservado às pessoas que fazem a diferença em Piracicaba e também na região. O convidado do nosso próximo programa é o presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba, vereador João Manuel dos Santos. Não percam. Até lá. Espaço Personalité. Oferecimento: Pimenta e Medina. Crédito e financiamento. Manifesta Cerimonial. Excelência em eventos públicos e privados. IF Mardini. Gestão imobiliária.